E a endometriose? 2022 foi um ano que se falou muito de endometriose. Muitas pessoas famosas, muitas influencers apareceram divulgando que fizeram tratamento para endometriose e trouxeram esse tema de uma maneira muito mais abrangente para uma discussão que muitas vezes ficava escondida, ficava em segundo plano. Então, foi muito importante que tudo isso chegou até nós e que a gente tenha a oportunidade de discutir mais abertamente e saber o quanto a endometriose pode afetar não só a sua qualidade de vida, mas também as chances de engravidar, que é o que eu quero falar aqui mais especificamente. Como então que a endometriose atrapalha a gravidez natural? Bom, primeiro, o que é endometriose? A definição é muito simples. É o endométrio, que é aquele tecido que reveste o útero, que está fora da posição. Então o endométrio deveria ficar por dentro do útero, mas quando ele aparece em outras localidades, nas tubas uterinas, nos ovários, no intestino, na bexiga, ou até em locais distantes, no diafragma, no nariz, no pulmão, a gente pode ter endometriose espalhada pelo organismo. Quando esse tecido endometrial não está dentro do útero, a gente chama de endometriose. E finalmente, como que isso então leva à infertilidade? É um mecanismo bastante complexo, existem várias formas da endometriose atrapalhar uma gravidez natural e também através dos tratamentos de fertilização in vitro. Mas sucintamente, existem alguns mecanismos. O primeiro é a alteração da anatomia da pelve. Então a endometriose causa aderências, que é quando gruda um órgão no outro. Então, por exemplo, as tubas uterinas, as trompas, elas podem grudar nos ovários, podem grudar na parede da pelve, pode grudar no útero. E aí não acontece o transporte dos gametas, o óvulo e o espermatozoide não conseguem se encontrar por causa dessa alteração da anatomia da pelve. Esse é um dos mecanismos. Até mesmo a parte masculina da endometriose pode afetar, porque ela aumenta o número de macrófagos, que são células de defesa. E esses macrófagos podem ir lá e fagocitar os espermatozoides. Então, atrapalha até mesmo o fator masculino nessa questão. Além disso, a endometriose produz um monte de fatores inflamatórios. Daí acontece aquela dor quando você menstrua. E esses fatores inflamatórios atrapalham também a qualidade do óvulo. Atrapalham a ovulação, o óvulo fica mais grosso, ele fica com defeito na hora dele se desenvolver, e isso pode atrapalhar a qualidade do embrião. E, finalmente, a endometriose afeta até mesmo o endométrio normal, aquele endométrio que está dentro do útero, aonde o embrião deveria grudar para acontecer a implantação e a gravidez ir adiante. Então, a endometriose pode deixar o endométrio fora de fase, que a gente chama. Ou seja, o endométrio fica mais adiantado do que o embrião. E isso tem que ser uma sincronia, que a gente chama de janela de implantação. O endométrio tem que estar apto para receber esse embrião nesse período que chama janela de implantação. E a endometriose altera a janela de implantação, pode deixá-la mais adiantada geralmente. Então o embrião não consegue grudar no útero, por melhor que ele seja. Por isso também aumentam as chances de aborto precoce. Enfim, a endometriose pode causar uma série de alterações que vão atrapalhar o processo de gravidez, tanto natural quanto pelos tratamentos. Por isso é tão importante a gente saber se você tem endometriose e se isso pode atrapalhar o seu tratamento, e dessa forma a gente tem que tratar a endometriose ou antes ou até mesmo durante os tratamentos para engravidar. Boa sorte, espero que a gente possa te ajudar com essas informações e caso tenha necessidade de alguma investigação ou algum tratamento, a Neovita aguarda vocês para poder fazer essa investigação e poder ajudar vocês a construir famílias.